Olha Isso. esse cenário, tipo, de verdade. Tá perfeito. Tá valendo? 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 Começou? Amiga. Será? Ai, gente, começou! Finalmente iniciando Nossa. esse projeto maravilhoso que nasceu no nosso coração. Primeiro no coração de Deus, depois no nosso coração, né? Assim, eu nem tô acreditando. Gente, bem-vindos ao Reality Cast, o podcast onde... Você vai ver a realidade sem religiosidade. É onde a gente vai trazer tudo pra você da nossa vivência, da nossa experiência, das nossas expectativas. E a intenção desse reality cast é mostrar pra você que existe uma vida livre, sem peso, seguindo Jesus. Isso é o mais maravilhoso. Ai, gente, tô tão feliz, porque assim, é uma coisa que Deus vinha ministrando no meu coração há um bom tempo. Eu sou rata de podcast, adoro ouvir podcast, adoro. E adoro conversar também. Então, assim, já era um sonho no meu coração. Conheci a Andressa. A Andressa Sim. tinha esse sonho no coração dela também, e aqui estamos. Eu sempre falo, gente, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E Sim. assim, eu conheci a Jay de uma forma muito inusitada. A gente vai contar pra vocês, você não pode perder. E de repente, as nossas ideias, né, amiga, começou a bater, começou a se encaixar. E quando a gente viu, a gente tinha os mesmos planos, os mesmos projetos. Na verdade, a Andressa se viu em mim de quando ela era, tipo assim, a Jay de 10 anos atrás. A Andressa de 10 anos atrás. É. Que assim, nossa, às vezes eu faço umas coisas e falo, Jay, para com isso, você tá sendo igual eu era 10 anos atrás e não sei o que lá, porque a gente tem exatamente 10 anos Sim. de diferença. E aí, nossa, gente, parece que Deus me deu a oportunidade de ter um encontro com o meu futuro pra me ajudar a mudar muitas coisas que precisam ser mudadas. Graças a Ai, Deus, que eu sou lindo. muito grata pela sua família, pela sua vida, por tudo que você Amém. representa na minha vida também, amiga. Te amo muito. Amém, amiga, eu também. Ó, sou apaixonada por você, pela sua mãe, pelo seu pai. Eu sou muito grata, não tenho como agradecer. E assim, quando você falou sobre me ver futuro, eu fiquei muito feliz, porque isso é sinal de que você vê algo bom em mim, Sim. né? E o que a gente mais quer é passar isso para as pessoas, né? Sim. Algo bom, que as pessoas gostem da gente, que as É. pessoas se inspirem. E eu sou apaixonada por você. Eu olho e falo, ai meu Deus, ela é muito igual a mim. Todo mundo fala, né? Minha Sim, mãe, o gente, Rafa. a família inteira dela É. fala, nossa, tá igual a Andressa, não sei o quê, e tal, e tudo mais. Só que assim, amiga, vamos começar falando, explicando pro pessoal de casa. Quem é a Andressa e quem é a Jay, né? Muitos de vocês podem ter chegado aqui através do... Chega ou chegado? Aquelas que não sabe português. É brincadeira. Mas você que está aqui hoje, não sei como você chegou até aqui, se foi através do Instagram, se foi através do meu ou da Andressa, ou por indicação de alguém, ou você, tipo, tava no YouTube e do nada, nossa, que legal. Ou então você tava no Sim. Spotify e falou, nossa, esse podcast apareceu pra mim, você começou a ouvir. Não sabemos, né? Porém, estamos muito felizes e queremos compartilhar com vocês, antes da gente trazer toda a realidade que a gente vai trazer no nosso podcast, queremos trazer a realidade das nossas vidas primeiro. Exatamente. E posso começar? Claro, amiga, por favor. Então, meu nome é Andressa Mendes, tenho 34 anos, sou mãe de 4 filhos, 4. 2 enteados e 2 meus, né? Mas eu falo que filho é filho, independente se saiu da barriga ou não. Então, eu sou mãe do Igor, de 22, da Nicole, de 12, da Laura, de 7 e o Davi, de 3. Minha família é bem grande, em casa a gente é bem, né, agitado, assim, daria pra fazer um É a reality. grande família, É real, a grande gente. família. Na verdade, eles são os Kardashian do Brasil. E eu sou casada com o Rafael Mendes, que, assim, é o meu amor. Amor, te amo. Rafael acredita em todos os meus Queria ter um projetos. amor pra mandar um coração. Vai vir, amiga, em nome de Jesus. E o Rafael veio pra me incentivar, pra me impulsionar mesmo. Todos os meus projetos mais loucos, ele tá ali. A É Jay verdade. conhece, ela sabe. Mas na minha história nunca foi essa família linda, bonita, feliz, assim, também não, tá? Eu sou filha de pais e mães separados, então cresci, eu sempre falo, com vários traumas, assim, várias incertezas, não sabia quem eu era, não sabia onde eu queria chegar. Ao mesmo tempo que eu queria algo, eu não tinha foco para continuar, porque não tinha uma base, né, Jay? Assim, por mais que minha mãe fosse uma mulher muito sábia e me dava uma estrutura, mas eu tinha duas referências de homens muito contrárias. Tipo, meu padrasto era
era um homem muito, tipo, da roça, assim, muito rígido. E o Uhum. meu pai, louco, assim, sabe? Vivia a Uhum. vida, curtia a vida. Então, Dois extremos, dois né? extremos. E eu não sabia o que era certo, Uhum. sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eu queria a proteção de um, eu queria a liberdade do outro. Então, eu vivi cheia de pontos de interrogação. E isso refletiu em mim uma juventude muito rebelde, assim, sabe? Eu sou dona do meu nariz, eu sei o que eu faço. Então, eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 17 anos. Nossa. Tipo, Saiu de casa pra onde? Tipo, sair de casa. eu comecei a trabalhar. Na Uhum. época, a gente trabalhava na Planet Girls. Foi meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar com 14 anos. Gente, Plant Girls é minha infância toda, minha É. adolescência. E aí eu trabalhei na Planet e de repente eu me destaquei. Vendedora ponta, aquela coisa Caramba. toda. E na época eles tinham muitas lojas itinerantes. Que Uhum. fazia, tipo, Campos do Jordão, Guarujá, sabe esses Uhum. shoppings de temporada? Sim. E aí eu passei a ser convidada para ir. E eu fui. E depois disso, voltei para São Paulo, tava tendo não é Interlagos, ali no Jockey Club, Uhum. tava tendo uma feira e a Planet tava lá expondo, e eu fiquei no apartamento que eles tinham, do Morumbi. Uhum. E ali, eu recebi o convite de trabalhar na loja do Morumbi. Entendi. Então, tipo, foi a oportunidade, pensa, rebelde, tipo, não queria o extremo de um, queria a liberdade do outro. Minha mãe ali, coitada, de joelho, orando, tentando me mostrar o Sua mãe caminho. sempre foi da igreja, Sempre, sempre, assim, desde que você se entende por gente. desde que eu me entendo por gente. Tia Dri, E, maravilhosa. é. E aí, eu resolvi viver minha vida, tipo, ser dona do meu nariz e sair de casa muito cedo. Não foi fácil, porque assim, pensa, você tá na sua casa, você tem sua mãe que faz tudo pra você, e de repente vai pro apartamento onde você mora, tipo, com 4 meninas, aonde na geladeira tem a etiqueta marcada lá, o nome de cada Sim, uma. já vivi isso também, gente. É horrível, fala É, aí. sim. É horrível. Tipo assim, ao meu ver, não acho tão horrível, porque é horrível quando alguém pega sua comida. Você vai no mercado, faz sua compra e a pessoa pega sua comida. Só que ao mesmo Sim, tempo você fica, caraca, na minha casa não tinha isso. exatamente. Você Então, começa a assim, dar é um valor. limite que você tem que você fala assim, gente, realmente, sair da casa dos pais é uma loucura. Busquei uma liberdade e alguns pontos eu não tenho liberdade. Mas a Lídia, eu fui muito tratada, assim, e chegou um ponto, pra você, né, ter noção, que eu era muito baladeira, muito. E São Gente. Paulo tinha balada de segunda a segunda. Então, pensa, 17 anos em São Paulo, livre, leve e solta. Então, eu saía sem fim, assim. Uhum. E eu gastava todo o meu dinheiro com balada. Todo o meu dinheiro eu gastava em festa. E pra você ter noção, olha como Deus trata, assim, a gente, como Deus mostra algumas coisas. Eu trocava valor, eu não sabia o que tinha valor. Então, eu tentava preencher aquele vazio com festa, com balada, essas coisas. Então, Uhum. assim, por exemplo, eu saía à noite e eu passava, tipo, uma semana comendo miojo. Tipo, Gente, porque tudo, ela pagou na festa. tudo pra estar na Sangue de festa, Jesus sabe tem poder. assim? Então, e eu olho, eu falo assim, caramba, como Como a gente pode? troca valores, né? Tem coisa que a gente olha pra trás e fala assim, gente, Como a gente negocia, assim, sabe? sim, O que realmente tem valor por algo que é momentâneo, assim, sabe? sim. E depois disso eu fiquei lá até os meus 19, dos 17 aos 19, e eu nunca tinha tirado férias. E olha como que Deus faz. Fiquei trabalhando em 3 anos sem tirar férias, sempre vendendo as minhas férias, aquela coisa toda. Eu precisei tirar férias. Uhum. Quando eu saí de férias, minha mãe estava no sítio em Paraguaçu Paulista, é uma cidade muito pequena. Eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu estava tão acostumada com aquela agitação de sair, não sei o quê. Eu demorei 12 horas para ir, que eu fui de ônibus, e fiquei um dia e fui embora no outro. Porque assim, o meu espírito não tinha Você não paz. conseguia ficar lá. Eu não conseguia. Pensa, um lugar de paz, uma cidade pequena, uma coisa em Que família. forte. E Uhum. eu não tinha paz, eu não entendi o que era aquilo. Aí voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha já passado 15 dias, né? Que eu não fui no primeiro dia que eu saí de férias. Uhum. E eu pedi para voltar antes de terminar minhas férias. Jay, eu não conseguia entrar no shopping. Me deu crise, deu pânico. Que é isso? Como assim? Hoje eu consigo ver que era algo de Deus. Tipo assim, Deus fez com que eu tivesse pânico daquele lugar. Sabe, eu não sei nem. Permitiu, né, Eu não que sei se. Eu acho que foi uma síndrome do pânico mesmo. Eu não conseguia entrar, sabe? Quando eu abria a porta e eu entrava, me dava uma angústia, um choro, uma coisa assim seu desesperadora. coração não estava em paz ali. Você teve
Isso foi logo depois que você esteve com a sua mãe. Então, você teve ali Isso. um contato de alguém que estava em paz, alguém que estava vivendo uma vida boa, uma vida com propósito. Aí você teve esse contato, mesmo você não gostando de estar lá, aquilo plantou uma sementinha em você. E aí, Exatamente. quando você voltou para sua realidade, você falou assim: O que não, é na isso? verdade, realmente é isso que eu quero? Foi Que isso. forte. E aí eu criei pânico dali, eu não conseguia trabalhar, e aí foi aonde eu saí. E quando eu saí e falei assim: "Ah, agora eu vou ficar em São Paulo, vou arrumar emprego em outro lugar e vou curtir a vida". Só que Deus foi fechando todas as portas, sabe? E aquela angústia foi crescendo, e eu falei: "Não, isso daí é falta das minhas raízes, isso aí é falta da minha casa, isso aí é falta da minha mãe". E aí Deus trabalhou de uma forma que eu não conseguia mais ficar em São Paulo e eu retornei. E ali, quando eu retornei para casa dos meus pais, eu falei: "Ai, que delícia, agora eu vou ficar aqui". Só que como eu estava acostumada a ser livre, amiga, eu não consegui me adaptar mais àquele ambiente de regras, Uhum. horário para entrar, horário para sair, aquela coisa toda. E de repente, eu me vi no mundo novamente. Uhum. Eu me vi em Campinas, aí eu tinha meu apartamento, morava sozinha, porque minha mãe me proporcionou isso, sabe? Para não ter problema, minha mãe foi, me deu um apartamento, aquela coisa toda. E eu, assim, vivendo mais um período sem rumo, Uhum. só a vida me empurrando. E até que chegou um tempo, eu tinha 22 anos, mais ou menos 22 anos, 22, 20, mais ou menos por 23, que eu conheci o Rafa. E E nesse meio engraçado, tempo todo de você fora, você teve relacionamentos, você nossa, se envolveu tive, com pessoas e tal. Tipo, tive, você não estava sozinha. não estava Tipo, sozinha. saiu, estava morando sozinha, mas você não estava só. Não Que estava só porque eu falo que como eu tinha a falta e eu não entendia, hoje eu entendo pela maturidade espiritual, graças a Deus, que Deus me deu, eu consegui identificar que eu queria tanto essa liberdade, mas no fundo eu não queria essa liberdade. Eu falava que eu não gostava do tanto que o meu padrasto era rígido, mas eu também não gostava da liberdade do meu pai. Então eu queria algo, mas eu não conseguia expor você o que eu queria queria. moldar exatamente o jeito que você queria viver. Tipo assim, ser livre no que você queria, ser rígido no que você queria. Tipo, não queria viver à base de princípios. Exatamente. Eu não queria ter regras, eu queria viver, O ser dona mundo da perfeito de isso. Andressa. Exato, é isso daí. E aí nisso eu buscava relacionamentos, porque ninguém Sim, consegue ficar sozinha. sim, Então eu não ficava na casa da minha mãe, eu não ficava na casa do meu pai. sim. Eu ficava sozinha. Então ou eu estava com uma amiga ou eu estava com Uhum. alguém me envolvendo no relacionamento. E eu me frustrei muito, porque eu sempre busquei em relacionamentos preencher um vazio que a minha alma tinha e eu nunca consegui. Então eu não conseguia ser feliz, não conseguia fazer o outro feliz. Então só destruição. Até um dia que gente, eu preciso contar, cara. Lembrei agora de uma coisa. Quando eu tinha uma pessoa que eu me envolvi um tempo, que eu tive um relacionamento muito sério, quase casei, tudo, aquela coisa toda, eu ia muito na igreja, Jay, muito nesse Uhum. período, muito. Porque o que que a gente pensa? Eu vou na igreja para transformar alguém que eu amo. E na verdade não é isso. Passei por isso, já vou contar aqui. E na verdade não é isso. Você tem que ir para você se consertar, porque Sim. aí você alcança toda a sua casa, toda a sua família. Qualquer pessoa, né? Exato. Sua vida vira um testemunho. É. E aí, Jay, eu ia muito na igreja, tipo assembleia, e eu lembro que a minha É, pastora aí na a Bleia o época pessoal não zoa, é, aí o pessoal procura a Bleia, né? Hã. aí a minha pastora era aquela do coque mesmo, do Rio, e ela usava manto, mantão mesmo, sabe Sei. aquelas do coque Aham. do manto? Uhum. Era essa daí, gente, Fabiana é o nome dela. E rígida, mas rígida assim no extremo. Pensa, eu passava a tarde, gente, olha isso. O que que a gente faz, né? Eu passava a tarde orando, amiga, tipo, da 1 até as 3 de joelho com Nossa. ela, assim, pensa. Tudo porque eu queria mudar alguém, Uhum. né? E eu não entendia que quem Jesus queria alcançar era a Era a Andressa, sua vida. era a minha vida. E até nisso Deus vai trabalhando, porque mal sabia você que você estava plantando ali uma sementinha pra estar próximo de por mais Exatamente. que você tivesse, ai, tô orando pra buscar outra pessoa, você estava orando. Você Sim, estava se eu permitindo tava Deus me entrar. conectando. Exatamente. É. A causa não poderia ser a certa, mas a Sim, mas você estava intenção, eu exatamente. estava ali perto de alguém Uhum. de Deus que poderia transformar a minha história. E aí eu lembro que eu recebi nesse momento de tristeza, de indecisão, não sabia o que eu fazia, eu recebi uma visita de uma amiga. E essa minha amiga começou a me mostrar a realidade que estava fora. Por quê?
esse relacionamento que eu tinha, ele era muito abusivo, gente, assim, era, Uhum. tipo, eu não podia ter muito contato com a minha família, era uma pessoa extremamente ciumenta, Uhum. me dominava muito, assim, e eu não tinha contato com o mundo fora. Uhum. E aí essa minha amiga foi me visitar, que é minha amiga há anos, a Jana, e a Jana chegou lá e abriu o Orkut, era na época do Ai, Orkut. adoro depoimento, mandava É. vários. E ela começou, amiga, me situar, tipo assim, olha isso, olha como tá, olha não sei o quê, lembra de fulano, lembra de Beltrano? E foi me mostrando ali no Orkut. De repente, ela falou assim pra amiga, amiga, tem um menino que é meu amigo e que, assim, cara, vocês são muito parecidos. Tipo, você conhece ele? Aí eu falei assim, quem? Ela, o Rafix. Eu falei, Rafix? Olha E isso. esse apelido existe até hoje, É. Mores. Rafix. Eu falei, Jana, não é da minha época, não conheço. Peraí que eu vou te mostrar. Fui lá e logou, né? E na época, o Rafa namorava uma pessoa. Namorava. Que E ela babado. foi e me mostrou. Gente, isso não é legal, É, talaricagem, tá? Ela gente, não não é. talaricou, Não, não. calma. Calma que vocês vão É, entender. pelo amor de Não, Deus. não julguem antes de saber o final. Aí, Jay, a Jana me mostrou isso daí e começou. Amiga, ele é a sua cara. Ele trata a mulher como princesa. Ele gosta de coisa boa igual a você. Ele é antenado, ele é chique. Começou a fazer maior propaganda do tal do Rafix. Uhum. Eu falei, ai, amiga, não sei, não conheço lá. E um dia que você tiver coragem de sair desse relacionamento, tomara que ele seja solteiro e vocês se conheçam, porque vocês são muito Você parecidos. namorava ainda esse ex? Sim, eu tinha um Insuportável. relacionamento, o Rafael tinha outro relacionamento. Aquela Outro, fã, é, do fã do é, Rafa, time Rafa. é. O Rafa tinha outro relacionamento, o Rafa namorava, eu namorava, e assim, e a Jana É fazendo sempre cupido. assim, E né? a Jana fazendo cupido de alguém que, tipo, eu nunca tinha visto na face da terra. E eu lembro que na hora que ela tava me mostrando ali, gente, juro, amor, me desculpa, eu não desejei o Rafa. Não desejei. Mas, tipo assim, Mas se vocês vissem as fotos do Rafa nessa época, vocês também não iam desejar. vocês vão me entender. Mas eu desejei uma coisa. Eu queria alguém que me tratasse como uma princesa. Uhum. Eu queria alguém que me amasse, que me respeitasse. Eu queria alguém tipo, que cuidasse de mim. Uhum. E eu desejei isso naquele momento. Uhum. Eu falei, Deus, eu queria alguém assim, sabe? E eu acho que foi tão sincero aquilo que Deus ouviu minha oração. E olha que legal. Eu fiquei solteira, o Rafael ficou solteiro. E na segunda vez que eu saí, quem eu encontrei? Rafix. O tal do Rafix, gente. Aí a Jana, Cupido, amiga, é hoje, eu vou te mostrar. Nossa, seu futuro marido, e não sei o que. Ela começou a falar, eu falei, Jana, nunca Sempre tem nem um amigo vi. assim meio profético, né? Sim. E ela foi e juntou a gente, Uhum. né? Eu olhei pra ele olhou pra mim e não deu, gente, não deu liga, não deu. Eu lembro que ele falou assim pra ela, bonitinha sua amiga, mas não faz meu estilo. Ai, e ele era lindo, Se né? achando, Nossa, maravilhoso. se achando total. E aí, Jay, ali a minha vida começou a ser transformada, porque era muito Gente, vocês têm noção? O Rafael da balada, tipo, malucão, o Rafael me chamava pra ir na igreja. Mas ele sabia que você ia na igreja, no coque e tudo mais? Não, a gente, tipo, ele perguntou se eu ia Tipo, na ele ia na vida dele, aí ele falou Não, assim. ele não ia. Ele tava afastado. Mas ele tava querendo te impressionar? Não Ele entendi. tava querendo me impressionar, ele tava querendo vender. Olha como esses caras são. Não pisam na igreja e aí, pra impressionar a menina, vamos na igreja. Nem sabe que era igreja. Exato. Só que, olha isso, gente. Quem é de Campinas vai me entender. De terça-feira tinha uma balada em Campinas chamava Swingers. E de terça-feira era o melhor dia. Então, o que, que o Rafa fazia? Me chamava pra ir na igreja na terça, ia no culto da Nazareno comigo depois. Não, ia no culto da Nazareno, que a gente ia na Nazareno, depois a gente saía pra jantar e ele estava muito cansado, que no outro dia ele ia ter uma reunião super cedo. E o que, que o Rafael fazia? O tal do Rafix ia pra Swingers, galera. Peraí, ele falava pra você que tava cansado, que ia pra casa, só que aí te deixava em casa e ia pra swingers. Exatamente. Vou usar isso contra ele. Gente, ó, isso aí é uma escola pra vocês ficarem ligadas, Amiga, viu? chocada. Mulheres, Pensa. galera, mulheres, prestem atenção. Vai, continua. Aí o Rafa. E você ia- sabia disso ou não? Não, eu não sabia. Quando a Andressa começou a desconfiar, de repente, 3 horas da manhã, o celular da pessoa toca. Seu? Meu.
Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, eu perdi o sono e eu queria saber se você não pode vir aqui em casa. Ai, não sei, deu Nossa, uma saudade, queria dormir com você hoje. olha Amiga, isso. ele, tipo assim, ele tinha ido pra balada. Tinha feito que Sei lá, algazarra que algazarra, podia ter sei lá, não feito. tinha pescado ninguém, não tinha ninguém pra ele ir embora. E ele jogava esse H em mim. Até um dia que eu falei, viu, você tá achando que eu sou boba? Tipo, certeza que você saiu, foi a algum lugar, não pegou ninguém e tá me ligando. Eu sou uma idiota agora. Aí ele falou assim, depois, você é, você é bem esperta, né? Não sei o que. Não, é realmente, um amigo me chamou pra sair, aí eu fui, cheguei lá, vi que não tinha nada que me interessava, que, tipo, eu tava gostando de você, e aí, olha o O papo pra chaveco, chegar olha no o que quer. papo. Sangue e fogo. Aí, Jay, olha o que acontecia. Isso é muito engraçado, porque hoje eu falo que é engraçado, mas, gente, ninguém merece viver isso, tá? Eu e o Rafa, Minha meta é essa, passar por tudo e depois falar, ai, gente, que engraçado. se eu vivi, não me lembro. Se eu viver, não me É uma lembro. O história. É. multiverso. E aí, Jay, de repente, a gente não tinha um relacionamento sério, mas a gente tinha um relacionamento sério. Se cobrava, conversava todos os dias, dava Eles satisfação. ficavam sério, como Isso, dizem, né? isso. O relacionamento da moda, né, moderno. Só que olha o que começou a acontecer. O Rafa mentia de um lado e eu fazia o quê? Mentia do outro. Ai, que saudável. Até que aconteceu o quê? A gente se encontrou no mesmo lugar. Na Um mesma certo mentira. dia. Na mesma mentira. Que lindo. E aí o Rafa, gente, tinha ido com uma menina. Chegou lá na hora que ele me viu, Jay, esse menino não sabia o que ele fazia. Ele andava de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, fugindo da tal da menina. Só que eu já tinha visto ele, ó, há muito tempo que ele tava com a Coitada da menina. menina também, né? Coitada, amiga. Coitada, não tinha Gente, culpa, né? se colocar numa situação dessa. E ali, depois disso, não teve mais o que fazer, Homens. Jay. Ou ele assumia o relacionamento, ou ele pulava fora. Por quê? Ao mesmo tempo que ele queria viver e eu queria viver, a gente já não conseguia viver um sem o outro. Então a gente já se ligava muito, a gente ria de sair, a gente até Os príncipes estavam nos lugares errados, mas, tipo assim, vocês já se amavam, já, então. e a gente não entendia. E até que chegou assim, que foi o fim. E eu falo que Deus faz exatamente, Deus dá uma sabedoria pra gente quando a gente está conectada, e que eu já estava voltando pra casa de Deus, assim, já estava querendo um relacionamento. Foi muito rápido, gente. Eu conheci o Rafa em abril, em setembro a gente estava num relacionamento super sério, assim. Então aconteceu as coisas muito rápido, a gente se apegou um no outro muito rápido, e eu era, tipo assim, eu tava fora de Deus, assim, do caminho, mas eu tinha ainda a semente ali, né? Que minha mãe sempre me levava na igreja, apesar de eu não ir sem, não ter um relacionamento sério. Então, eu sabia o que era ser uma mulher sábia, porque minha mãe sempre foi uma mulher sábia. E aí, eu lembro que era 7 de setembro, que é feriado, né? 7 de setembro, Uhum, né? uhum. O Rafa falou pra mim que ele tinha uma viagem pro Rio, que ele precisava ir, e a gente sempre viajava nesse meio tempo juntos, só que essa não dava pra Andressa ir. A Andressa, muito sábia, muito esperta, eu falei, ai, tudo bem, porque eu também vou ter uma viagem com as minhas amigas, e a gente vai pra Ilha Bela. Mentira, gente, não tinha viagem. Ele vai morrer quando ele A saber Andressa é disso. muito sábia, mentiu. Eu falei, ué, ele tá querendo fazer uma viagem em 7 de setembro, a Andressa também vai inventar uma viagem. Ai, Só que olha Jesus. isso, eu inventei Pra uma. vocês verem, gente, que tipo assim, se o princípio não tá no lugar certo, um vai mentir de um lado, outro do outro. Exatamente. Aí, amiga, olha o que aconteceu. Eu falei que ia pra Ilha Bela, porque eu sabia que todos os amigos dele iam pra Ilha Bela. A rata, ela é rata de. Aí eu falei, ele não vai correr esse risco, né? Pensei eu. Uhum. E dito e feito, um amigo dele mandou uma mensagem, já era Facebook. Rafa, você e a Andressa não estão mais juntos? Aí ele falou assim, sim, estamos, por quê? Não, porque eu vi, ela vai pra Ilha Bela e você vai pro Rio. Eu queria só saber se vocês não estão mais juntos. E esse amigo já tava como? Nas segundas intenções, porque homem é assim. Óbvio, né, gente? Aí, Jaiane, o Rafael cancelou a viagem do Rio, foi comigo para Ilha Bela, me pediu em namoro em Ilha Bela, e dali por diante a gente nunca mais desgrudou.
Só que pra quem fica sempre querendo saber da minha história, o Rafa tinha o tal do probleminha lá, vício da prostituição. E Sim. eu não sabia, gente, eu não sabia. Sério, amiga, era um segredo que você não. Eu não sabia. Eu me envolvi com o Rafa, casei. Gente, tem tempo ainda? Eu resumi, né? Bem rápido. Casei com o Rafa. Café? Café, gente. Tá animado? E comida, a gente vai comer aqui ou não? Não, pera, vai ser uma gravação tipo, de 40 minutinhos na introdução. Ah, tá, então tá. 1h30. Nossa, Gente, nosso a produção tá produtor. brigando aqui com a É, gente. porque a gente sempre quer comida, café, água, sabe? É, enfim. É. Volta. E aí, amiga? Onde eu parei? Você tava falando que você não sabia do problema. Isso, Volta eu não nisso. sabia que o Rafa tinha esse problema. Eu não sabia, eu não tinha ideia. Eu Você não- sabia que ele tinha 2 casamentos que não deram certo. Uhum, E, pra situar vocês, cada filho é de uma mulher. uhum. Só que assim, eu não entendia, sei lá, nova, 24 Sim. anos, vou saber o E quê. outra coisa, amiga, os seus olhos estavam muito cegos ali, né? Isso, pra mim ele era o príncipe encantado, porque ele pintou isso, sabe? Uhum. E aí, enfim, amiga, o Rafa viajava muito a trabalho, muito. Até que um dia eu falei, essas viagens começou a me incomodar, amiga. E eu comecei a orar. E aí uma das pessoas que ele teve relacionamento começou a me ligar e a contar e a falar. Uau. E Mas nisso tudo você já tinha. Deu uma bela de uma resumida, né? Mas, tipo Sim. assim, só pro pessoal entender, e eu também. Você já tinha se firmado na igreja. Porque essa época que vocês ficavam com essa mentirosca toda um pro Não, era outro. um pé no mundo e um pé fora. Entendi. Um pé no Quando mundo que e um pé foi fora. que você mudou, sua chave virou pra você falar assim, não, agora o meu relacionamento vai ter que firmar em Deus, porque você tomou essa... Porque quem tomou essa atitude foi você, né, amiga? Foi eu. Amiga, foi quando eu engravidei. Quando eu descobri. Vocês já estavam casados ou não? Ainda não? A gente morava junto Uhum. já, mas a gente não era casado. A gente tinha todos os planos, mas ainda não era casado no papel. E ainda tava meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá. E o Rafa nessas viagens de trabalho intensas. E aí eu descobri que tava grávida. Quando eu descobri que tava grávida, foi 2 sensações. A primeira, que eu, tipo assim, vou ser mãe, vou realizar um sonho. Mas a segunda, veio muita coisa à tona. Tipo assim, uma das pessoas que teve relacionamento me ligou e falou assim: ele vai destruir a sua vida, como ele acabou com a minha. Depois que eu Nossa. engravidei, tipo assim, foi algo muito pesado pra eu ouvir. Uau. E ali eu falei, Deus, agora eu vou ter que me posicionar de vez, porque, gente, eu tava grávida, eu tinha uma responsabilidade, Deus tinha me dado a maior bênção, que era ser mãe. E como é que eu ia continuar naquela vida de irresponsabilidade, tipo uma menina? Porque uma coisa, Jay, sou eu. Uhum. Eu ir lá, eu quebrar a cara, eu entrar num relacionamento, eu sair, mas a história muda quando tem outra pessoa que depende de mim. Sim. Quando Deus me confia algo. Uhum. E ali a minha ficha caiu. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que tomar uma posição, sabe? Que vai mudar minha vida. E eu ia na igreja, assembleia, sempre amei a assembleia, sou da assembleia até hoje. E eu ia muito na assembleia e ele falava, você só vai atrás de revelação, e você não sei o quê. E ele ficava muito irado, perturbado. Aí, amiga, campanha na minha casa, campanha, mas pensa, campanha, 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 campanha. E eu grávida da Laura, passando, sabe? Porque daí parece que os relacionamentos que ele teve antes começaram a se levantar. E aí Meu foi, Deus, que afronta, amiga. foi muito assim. Mas ali eu acho que foi, tipo, um momento decisivo. Porque, tipo assim, você tava tendo a consequência dos seus atos, obviamente. Com Porque, né, Com pra gente ter certeza. uma criança e tal, a É. gente tem que fazer alguma coisa pra aquilo acontecer. Exatamente. Ninguém é Maria. É. Mas você tava tendo uma consequência dos seus atos. Só que Deus, ele sempre faz isso. Ele dá o livre-arbítrio, mas ele fala assim, cara, eu vou te dar também a oportunidade de você escolher as coisas certas. Então, eu vou te dar a oportunidade de você permitir que eu transforme as coisas que poderiam dar super errado, não a criança em si, mas, tipo assim, tudo. O cara, tipo, te Eu largar, poderia você viver ver a mãe mesma solteira, história. a criança, tipo, triste, entendeu? Mal, não tendo um pai ali. Mas você falou, Sim. Deus te deu a permissão de você, cara, acordar. Não, vou acordar pra vida e escolher mudar a minha vida. Então, foi um Exato. momento decisivo ali, né? Foi um momento decisivo, Jay. E ali eu busquei muito a Deus. Não foi um processo Ainda bem que fácil. você se tornou pra Deus É. nesse momento. Não foi um processo fácil. A minha mãe foi muito a minha base. Minha mãe falava assim, filha, o Rafa é um homem bom.
existe um homem bom dentro dele. Ele tem um coração bom, ele só precisa ser liberto. E eu falava, mãe, mas por que eu? E não sei, sabe assim? E eu vivi muito. Depois a Laura nasceu, a gente tinha as viagens ainda as contínuas, mas eu já sabia o que eram as viagens. E ali eu tava intercedendo, orando e acreditando que Deus ia mudar, que Deus ia transformar. E, gente, lembrando que essa é a luta da Andressa, né? Tipo assim, uma coisa que eu aprendi muito, amiga, quando eu passei por todo esse problema de, ai, é relacionamento abusivo e alguém que, sabe, que te faz, causa defraudação emocional e tudo mais, a gente tem que entender que existem as exceções. Tipo assim, Deus tem um plano para todo mundo e tal, mas por conta das nossas escolhas, né, acaba que a nossa vida vai tomando um outro caminho. E assim, é, a Andressa, ela viveu tudo isso porque ela decidiu, não, eu vou lutar pelo meu casamento e tal. Mas assim, não quer dizer que todo mundo que escolhe estar num relacionamento assim, tipo, vai, sabe? Nossa, essa é a melhor coisa que pode acontecer pra mim, né, amiga? Porque Exatamente. infelizmente tem mulheres que elas ficam presas e elas não correm pro lugar certo, não conseguem se desprender daquilo, aí acha que tem que ficar num ambiente completamente desprezível que não foi isso que você tava passando, né? E essa foi Não. a sua luta. É. Deus te deu sabedoria pra lutar essa luta. E outra, o que é muito importante dizer, o Rafael, ele nunca foi agressivo. O Rafael, ele nunca foi um homem que deixou com que a gente passasse necessidade. Ele sempre foi um homem muito trabalhador, mas ele tinha esse problema, ele tinha esse vício. Gente, tem muita gente que fala assim, olha, vício da prostituição é sem vergonhice, mas eu estudei muito o vício da prostituição e ele é tão viciante quanto uma cocaína. É muito mais fácil a pessoa se libertar de um vício de cocaína do que de um vício de Imagina. prostituição. E é uma coisa que é um tabu, né, na igreja, na religião pessoal. Tipo assim, parece que o cara pode ser uma coisa mil vezes pior, que eu tenho até medo de falar alguns termos aqui da gente ser Sim. cancelado, porque o cancelamento existe. É. Mas, tipo assim, o cara ser aquele criminoso, sabe, nojento, e aí o pessoal olha com menos do que, ai, ele é crente, mas ele tem o vício da prostituição. Tipo assim, gente, é uma coisa séria, entendeu? É uma Sim. doença que, tipo, mano, a pessoa. Se ela se permitir ser tratada, mas, cara, Deus, ele pode renovar isso, entendeu? E foi a Exato. batalha que você escolheu, né, amiga? Tipo, cara, eu vou Exato. orar pra Deus, tipo assim, ajudar, porque eu amo esse homem e ele tá preso nesse vício. E, cara, Deus pode ajudar ele. Você enxergava que Deus poderia E ajudar. ele queria, Jay. E ele Ele queria. queria, porque assim, quando o Rafael viajava e ele voltava, eu via nele um arrependimento. Sim. Ele não conseguia me olhar nos olhos, ele não conseguia, sabe? E a família dele é toda cristã. Então, o Rafael, ele veio de um berço Sim, cristão. Ele sabia, a semente já estava dentro dele. sim. E ela precisava ser regada, ela precisava de alguém que ele pudesse se abrir, porque ele nunca se abriu com ninguém sobre Uau. isso. E Deus me preparou para isso, sabe? Vocês vão entender. Se não der para contar tudo, a gente vai para o segundo episódio. E aí, Jay, quando isso não foi rápido, viu, gente? Não foi um processo rápido. O Rafael se libertou mesmo. A minha filha já tinha 4 anos. Uau. E eu lutei muito, 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 mas eu lutei muito com as minhas armas. Deus me dava uma direção e eu colocava uma vírgula nas direções que ele me dava. Eu nunca fui humilde, eu nunca fui aquela de pedir perdão, eu nunca fui de reconhecer, eu nunca fui nada assim. Até que Deus me apertou de novo e eu quase caí numa depressão novamente. Eu tive síndrome do pânico, hoje eu entendo o que era, e eu tava quase numa depressão. Porque o Rafael sempre foi muito ligado à estética, cabelo, unha, roupa, sempre muito assim. Era uma forma que de ele demonstrar amor, mas isso me machucava, porque parecia que eu só era isso. Eu só era o cabelo, eu só era a roupa, eu só era a unha, eu só era isso. E aí, Jay, foi quando Deus me prendeu de novo num quarto e eu precisei buscar ajuda. Só que essa ajuda que eu busquei não era mais pelo Rafael, era para a Andressa. Eu parei de buscar por ele, eu parei de buscar pela salvação do meu casamento, eu parei. Eu comecei a buscar por mim, porque eu precisava ser feliz. Isso. Eu precisava me amar. Eu precisava saber quem eu era. E Deus, ele me apertou de um jeito que eu precisei ir buscar ajuda. Eu precisei. E foi assim, gente, numa partilha de mulheres, onde tinha, tipo, mais de. Partilha é tipo uma célula, tá, Isso. gente? E era só de mulheres. E tinha mais ou menos ali, no mínimo, umas 50 pessoas. E eu precisei falar na frente dessas 50 pessoas o que eu estava buscando ali. Uau. E ali começou o trabalhar de Deus na minha vida, porque quando a gente confessa, quando a gente fala, eu preciso de ajuda, eu não sou liberta nessa área, eu não consigo sozinha, é que Deus começa.
E, amiga, é lindo como Deus preparou, porque o que que aconteceu? Ele trabalhou na sua humildade pra você entender assim, a Andressa não é perfeita, que eu posso chegar e apontar pro meu marido e falar assim, ai, você é péssimo, eu sou incrível, você tem que melhorar pra estar comigo. Sim. Não, porque eu aprendi muito isso. Cara, pra eu encontrar alguém que eu quero que caminhe comigo, eu tenho que se tornar essa pessoa, né? Uma vez Deus falou assim comigo, como que você tá orando por alguém que nem você é? Exato. Então, assim, você poderia não ter o vício da prostituição, mas você tinha outros vícios, outras coisas ruins em você, porque ninguém é bom, nós não somos bons, nós somos cheios Sim. de pecados. E aí você falou, olhou pra si mesmo e falou assim: tá bom, eu quebro meu orgulho e eu tô orando pela Andressa. E nisso, eu creio, e eu conheço o Rafa, já conversei com ele enxergou isso em você, que você Foi. buscava, não aquilo que a gente falou no começo, você não tava indo até Deus pra você conseguir uma coisa com outra pessoa, não, você tava indo até Deus por você. Eu vou ser a Exatamente. melhor mãe, eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser uma mulher de Deus, porque eu quero ser a melhor Isso. versão da Andressa que Deus Isso. quis pra mim. Eu quero ser a melhor versão da Jay que Deus quis pra mim. E aí, o que que aconteceu? A sua humildade te levou a alcançar vidas. Exatamente. Amiga, é incrível. Quando você é submisso, porque a gente fala assim, eu ando com Deus, eu sigo princípios, eu vivo uma vida certa, regrada, mas tem coisas que a gente pula, amiga. Tem coisas que a gente pula. E quando Deus te dá uma instrução, ela nem sempre vai ser boa. Ela nem sempre vai ser algo que você quer fazer. E Deus começou a me dar a direção de eu pedir perdão pra ele, perdão por não fazer ele feliz, perdão por não completar ele como homem, perdão por não ser a mulher que ele esperava, porque pensa, se ele saía, se ele procurava outra, algo estava faltando. Você entendeu, você quebrou o seu orgulho. Isso! E eu precisei falar pra ele, através desse gesto de humildade, mesmo eu não estando errada, mesmo eu não traindo, eu tinha outros Não efeitos. estando errada, tipo assim, igual a ele, mas em outros Em outros outras aspectos. áreas, em outras áreas. Gente, eu não era mulher de provérbios, eu não cuidava da minha casa. Eu tinha funcionário, eu vivia o dia inteiro no shopping, almoçava e comia fora. Então, assim, eu não tinha essa Não estrutura. se importava de, tipo, Não, agradar também uma. não Porque, tem roupa gente, passada, usa que o relacionamento tem. é isso, né? Você querer se importar em dar amor pra outra pessoa, não só receber. Exatamente. Então, assim, o que me diferenciava, é pesado falar isso, mas o que me diferenciava das mulheres que ele ia lá, entendeu? Porque, assim, ele não me pagava em dinheiro, mas ele me dava uma vida maravilhosa. Tinha funcionário, carro importado, viajava para onde eu queria, comia onde eu queria, estava nos melhores salões. Eu estava me vendendo. Eu estava me vendendo. Eu estava me igualando. Porque, Jay, a gente acha que a gente só se vende quando a gente recebe um dinheiro. Não. Mas a gente se vende quando a gente inverte valor. Uau, que forte. Amiga, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o meu valor, eu não sabia nada de mim, nada. Nada. Então, como que o Rafael ia me enxergar uma mulher valorosa? Como que o Rafael ia enxergar em mim alguém que ele precisasse Você mesma não se renunciar? enxergava também Eu não me nisso. enxergava. E ali, naquela partida, eu comecei a me enxergar quem eu era, os meus defeitos. E quando eu comecei a pedir perdão pra ele, ele começou a ver em mim alguém que ele nunca viu em 6 anos de relacionamento. Ele não via. Ele não via. E aí ele começou assim, uau, quem é ela? Quem é essa pessoa que ela Que tá já se não era mais tornando? você Não por era. você estava se permitindo ser moldada. Não era mais eu. Eu estava totalmente submissa à voz de Deus. Eu estava Amém. aquebrantada, amiga. Quebrantada, assim, se você falasse pra mim, olha, você precisa ir ali, eu fazia. Tudo que eu tinha de direcionamento do meu líder, que Deus colocou, eu fazia. Porque eu já não aguentava mais viver aquela vida, aquela infelicidade. O meu orgulho já não sobressaía mais, não importava mais o que iam pensar, o que iam falar, eu precisava ser feliz. E como Deus é misericordioso, né? E ali, amiga, Deus começou a alcançar minha casa através da minha humildade. Através dos meus pedidos de Uau. perdão pro Rafa. Até que de um dia chegou, o Rafa falou: não me peça mais perdão. Eu preciso de cura, eu preciso ser livre, eu preciso ser liberta. Eu não quero perder minha família, eu não quero perder você, eu não quero perder os meus filhos, eu não quero errar novamente. E ali Deus, a gente se abraçou e Deus, sabe, começou a nos curar. O Rafa procurou ajuda. Mas, amiga, não foi no meu tempo. Foram 4 anos até eu enxergar que eu precisava ser transformada. 4 anos de decisões também, de você querer lutar, de você querer mudar, de você querer melhorar, né?
Amiga, porque assim, muita gente pergunta, por que eu não consigo mudar um relacionamento? Por que eu não consigo transformar minha vida? Por que eu não consigo ser feliz? Talvez Deus está falando com você, Deus está dando a direção, só que você não quer seguir. E outra coisa, eu vejo muito assim, mulheres que elas não se posicionam, de tipo assim, ah, eu quero que meu marido melhore, não sei o quê. Eu nem sou casada, tá, gente? Isso é eu vendo de fora. Mas, tipo assim, eu quero que meu marido melhore. Só que aí você. Tá bom, mas na primeira oportunidade que ela tivesse de largar o marido, tipo assim, largar tudo ali no meio do campo de batalha e ir embora, ela iria. Exato. Tipo assim, cara, saiba o que você quer. Você realmente quer que seu marido melhore? Ou você quer viver uma coisa só pra você? Você quer o melhor daquela pessoa? Você realmente quer que aquilo, tipo assim, seja uma bênção? Ou você só tá pensando em você? Porque, tipo assim, querendo ou não, é duro a gente entender isso muitas vezes, mas o cristão, o verdadeiro cristão, entende que, tipo assim, até aquela pessoa que fez mal pra gente, Jesus morreu por ela também. Exato. Então, tipo assim, cara, mais uma vez, gente, não tô fazendo apologia a nenhum tipo de abuso, porque tem mulheres que realmente, sim, eu acho que tem que se posicionar de largar algo que tá ferindo de várias maneiras, assim, se a pessoa não quiser uma mudança. Mas, cara, como a Andressa falou, ela via. Deus dá o discernimento pra mulher sábia, porque fala, mulher sábia edifica a sua casa. Então, o que Exatamente. acontecia? Ela tinha esse discernimento de entender que o marido dela, ele queria essa mudança, ele queria essa ajuda, porque também ninguém muda sem querer, né? Não adianta. muda. Deus pode Não pedir. adianta. Até Deus não consegue mudar você se você não quiser, porque isso é uma Exato. coisa que eu aprendi comigo mesmo. Então, tipo assim, cara, tenha o posicionamento de uma mulher que sabe o que quer, entendeu? Cara, eu amo meu marido e eu quero salvar meu relacionamento. Não Exato. simplesmente, ai, escolhi casar, mas agora, né? Agora eu acho que eu quero separar. Cara, o que você quer? Tipo assim, honra as suas escolhas, sabe? Seja uma mulher que bate no peito e É a fala, não, eu vou aliança que a lutar. gente fez, Exato. né, Jay? Porque, assim, quando você Exatamente. assume um relacionamento, você não faz uma aliança só com a pessoa que você tá casando. Sim, Você faz uma aliança sim. com Deus. Fala que é um cordão de 3 Sim, dobras. sim. Então, não tem como eu quebrar algo que eu ali falei pra Deus, eu quero. Porque Deus não escolhe o marido de ninguém, não. É a gente que escolhe. Exato, O que Deus faz é te dar entendimento, te dar sabedoria, se você estiver andando com Ele, para você alcançar os seus objetivos. Sim. Você conseguir mudar a atmosfera da onde você está vivendo. E foi isso, através de mim, através da minha posição, através de eu falar, não, agora chega, eu não consigo mais. E eu vejo muita misericórdia de Deus, amiga, porque assim, vocês começaram errado. Muito Muito errado. Então vocês podem, tipo, olhando de fora, uma pessoa religiosa iria olhar e falar: ah, mas você escolheu errado e deu certo. O que que é isso? Não sei o quê. Sim. Não, é porque Deus, ele é misericordioso. Ele não. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Deus, ele não torce pra você se dar mal. Nunca. Às vezes as pessoas olham pra Bíblia e falam: ah, porque Deus, ele é um Deus que manda isso, manda naquilo, ele inventa um monte de lei. Deus nunca quer o seu mal. Nunca. Nunca. Exato. Isso eu falo com toda a certeza da minha vida. Ele não é um Deus que quer o seu mal. Ele não tá torcendo pra você se dar mal. Tipo assim, ah, viu? Caiu no pecado, agora toma aqui uma consequência. Não, gente. São coisas. As nossas escolhas. Não tem como a gente viver uma coisa e plantar outra, É. entendeu? Só que o que acontece? Com a misericórdia dele, quando a gente se posiciona, ele pega essas escolhas e ele consegue transformar um caos em bênção. Exato. Mas é exatamente isso. A gente tem que se tornar, assim, completamente vulnerável. Deus, eu escolho, tá bom, eu escolhi tudo isso de errado agora. Eu sei que eu vou ter minhas consequências, mas o Senhor pode me ajudar agora? E as consequências, elas virão, porque não tem como. É a lei da frutificação. Você planta, você vai colher. Porém, ele é misericordioso. Amiga, e a gente colheu. A gente Sim. colheu. Ó, eu e o Rafa passamos por momento de perdão, restauração. Depois veio a crise na área sexual, porque a gente não se conhecia. Então, teve as O consequências. sexo pra ele era de um jeito, pra mim era de outro. Depois disso, a gente passou por uma falência. Porque Exato. não tinha como ele fazer tudo que ele fazia e não passar por esse processo. Porque tá na Bíblia. A Exato. consequência da traição, tá lá, é bíblico, gente. Só que graças ao bom Deus, o Rafa não chegou ao fim das consequências. Por quê? Qual é o fim? É a morte. É a morte, sim. É a doença e a morte. Sim. Então, assim, através dele querer, Deus foi misericordioso e mudou o quadro da nossa história. Não foi um processo rápido, a gente tá junto faz 10 anos. E não é ainda até hoje. A gente descobre e tem que enfrentar muita coisa. Aliás, o relacionamento, o casamento é uma descoberta diária. É uma superação diária. E o que eu descobri, Jay, que mudou? Eu não casei pra ser feliz. Eu casei pra fazer o Rafa feliz. E eu descobri que eu falo tanto, Senhor, me usa. Sabe? Me usa. Mas ele precisa me usar primeiro dentro da minha casa.
E eu era a oportunidade do Rafa ver Cristo. Uhum. Eu era a oportunidade de o Rafa sentir o amor de Deus. Eu era a oportunidade de o Rafa não ser acusado. Entende? Mas é como você falou, Deus dá o discernimento, Jay, para falar, sai ou fica. Deus, ele usa pessoas para te dar a direção correta. O problema é que a gente fica esperando Deus descer e jogar lá a varinha mágica e tudo mudar da noite pro dia. Não, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai dar alguns sinais que vai te mostrar o que ele quer que você siga. E é como a gente falou, existem relacionamentos abusivos que não dá para viver. Não dá. Mas assim, fora esse detalhe que eu falo, hoje eu vejo como um detalhe, porque não era algo que me agredia, mas agredia muito mais a ele. Porque as Sim. consequências virão muito mais sobre ele. Pensa, ele já tinha 2 relacionamentos destruídos. Imagina a pessoa carregar isso. Só que eu via que ele era bom. Eu via que nele tinha um coração bom. O Rafa sempre foi dizimista. O Rafa sempre foi ofertante, mesmo fora da igreja. Se qualquer pessoa chegasse perto do Rafa e falava assim, olha, eu estou passando necessidade, eu vou ser despejado, o Rafa supria isso. Sabe? Então, ali já existia sinal de alguém que, nas mãos de Deus, ia se tornar algo muito poderoso. Sim. E, amiga, sabe o que eu ouvi da minha líder? Deus tem um propósito na vida dele, não só na sua. Se você não quiser cumprir esse propósito junto, Deus vai levantar outra pessoa. Porque Jesus morreu por todo mundo. Amiga, Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de mim. Deus vai colocar alguém até o último minuto para te falar. Ei, você quer mudar? Jesus vai aparecer para todos. Sim, para todos. Então, e você entrou em algo muito, amiga, porque tinha momentos que eu orava, assim, para Deus pesar a mão sobre o Rafa. Eu orava até um dia que eu li uma passagem, eu não vou lembrar qual, que Deus diz que... sobre orações egoístas. Como que você faz uma oração para alguém desejando mal e esquecendo que Deus morreu? Tipo, veio para mim e veio para você. Qual é a mentalidade, Onde amiga? que entra a Aonde misericórdia aí, entra? né? Tipo assim, que Deus vai ouvir uma oração, tipo, justiceira. Tipo assim, eu quero a justiça. Não! É uma exclusividade que a gente tem de Jesus, de tipo assim, ai, por mim, porque nós Porque eu também... sou mais santo. Exatamente, porque o meu pecado, nossa, o meu pecado é top, o meu pecado Jesus adora, mas o pecado da Andressa, Jesus abomina. Gente, Jesus abomina pecado, ponto. Exato. Nós somos pecadores, ponto. Jesus Exato. morreu por todos, ponto. Não tem meia boca nisso. Então, tipo assim, Jesus não te chamou pra você fazer orações de maldição pra ninguém. Pra ninguém. Ele chamou a gente pra abençoar as pessoas e ponto. É isso. E os crentes, eles têm que entender isso. Se você se chama um cristão, um seguidor de Jesus, você tem que entender isso. Jesus, ele fala, eu vim para todos. Porque é o que você falou, amiga. Ele vai dar uma chance de vida para todos, até o fim da vida de cada um. Exatamente. Então, é isso. E assim, amiga, eu me sinto muito orgulhosa, apesar da minha história, as pessoas perguntam, Andressa, você não se envergonha nem um minuto? Nem um minuto, Deus me curou, Deus restaurou, todas as feridas que eu tinha aberta, Deus sarou de uma forma, e eu conto isso como se fosse uma história que alguém me contou, sabe? Parece que eu não vivi, de tão, assim, não me causa mais nada. E hoje eu entendo o quanto de mulheres que se encorajam a não sair dos seus relacionamentos quando ouvem a minha história. Sim. E eu me sinto honrada por isso, por Deus ter confiado em mim essa história, para que ela fosse salvação para a vida de outras pessoas. Sim. Porque, amiga, se eu não tivesse superado, a Marina, a Gabriela, a fulana, a Beltrana, não veria superação no relacionamento dela. Porque o ser humano, ele acredita muito mais em alguém que passou e superou do que uma história que tá lá na Bíblia, que para ele é muito distante, sabe? Tá muito longe. Então, quando eu chego e eu falo, Deus curou meu marido, Deus restaurou meu casamento. Meu marido era assim e hoje não é mais, ele é um homem transformado. Quem vê o Rafael fala, não é possível. É palpável, amiga. É próximo. Então, Deus usa o nosso caos para alcançar pessoas. E aí, depois disso, amiga, Deus alcançou a gente de uma maneira muito especial. A gente foi vivendo o evangelho. Deus foi transformando a minha casa, transformando a minha vida.
E a gente começou a se conectar. Deus começou a abrir algumas portas e fazer conexões para que a gente não saísse dos caminhos do Senhor. Porque nesse processo você começa a trocar, você começa a perder amigos, você começa a já não se encaixar mais em alguns ambientes. E não é porque é pecado, é porque aquilo não te preenche. Sim. Eu lembro que a gente, mesmo firmes na igreja, a gente foi num show e sertanejo, eu e o Rafa, porque a gente gostava muito das músicas. Amiga, pensa, gente, eu fui pro banheiro orar. Porque eu vi um convulsionando de um lado, eu vi uma briga na frente, eu vi uma menina do lado chorando, desesperada. Então eu percebi que aquele ambiente já não era mais para mim. E que a minha oração ali naquele ambiente não fazia diferença. Então eu falei, eu não posso querer Você levar. podia orar de outro ambiente. Você não Eu não, precisava tá eu lá. não preciso. A gente se cega, amiga. Eu vou levar Deus para esse ambiente. Mas Deus, ele só vai aonde ele é chamado. Onde ele é permitido, né? também. Amiga, a minha oração ali é apenas uma oração. Sabe, a atmosfera daquele lugar já era para outro, consagrado para outro, entendeu? Então não tem como. E aí eu comecei a entender, amiga. Eu comecei a entender que as minhas atitudes iam convencer muito mais do que eu ir num ambiente e não beber e mostrar que eu tenho autocontrole, porque isso não ia convencer ninguém. Sabe? E ali com o nosso E, posicionamento. amiga, eu acho que não é nem de convencer. É tipo assim, você não tem vontade de fazer não te essas completa, coisas. Não amiga. te completa. Não completa. Que foi uma coisa que eu passei também, que eu acho que a gente vai ter que ter parte 2 pra gravar a segunda parte, pra eu compartilhar o meu testemunho, porque o nosso tempo acabou. Acabou? Sim, a gente já acabou o Oh, nosso meu tempo. Deus. Minha amiga tomou todo o meu tempo. A gente vai tacar essa xícara na cabeça dela. Brincadeira. Mas a gente vai ter parte 2 pra eu também compartilhar o meu testemunho pra vocês. Porque, tipo assim, às vezes as pessoas que estão de casa, elas não entendem o que a gente passa. E, tipo, eu também tive meu momento afastada de Deus. Oh, que polêmica. Vou sair naquele site que adora falar uma fofoca A dos fofoca crentes, gospel. né? Que também não é pecado. Ai, não é pecado nenhum falar uma fofoquinha. Também não é pecado, gente, ir lá comentar, julgar o irmão. Também não é. Pode ir Nada lá. disso que é isso. Enfim, né? Mas Porque, assim, porque a página é gospel. A gente entende. mas assim, né? É muito importante a gente, quando a gente se permite viver uma vida com Deus, ele fala, vinde como estás, mas não permaneça como estás. Então, assim, quando você começa a viver com Deus, não tem como. A sua vida, você não vai se preencher em nada que não tenha Deus. Sim. Porque quando você vive uma vida com Deus, é literalmente isso. Uma vida com Deus, 100%. Então, tipo assim, tudo que não tenha isso, não tenha essa essência, não te completa mais, entendeu? É verdade. Mas enfim, vou me guardar, que senão eu vou falar muito aqui já. E a gente, no segundo episódio, vocês vão saber mais sobre mim. Foi bom, Exato. amiga, que você hoje se apresentou pra quem não te conhecia. Eu acho que muita gente me conhece por eu ser filha da Cassiane e já tem uma expectativa de tipo, Sim. ai, já sei e tal. Aham. Mas assim, gente, essa é a Dessa. Ela tem muita coisa a agregar aqui no nosso podcast. Nossa, ela é muito sábia. Eu falo pra ela Obrigada, que eu amiga. poderia passar o dia inteiro ouvindo ela falando, que ela fala não só palavras sábias, mas com muita mansidão também. Amém. Então, assim, foi um resumaço, né, amiga? Porque Foi. não tem como a gente Não tem. compartilhar o testemunho inteiro. Mas, assim, ao longo dos episódios, vocês vão ouvir muito mais detalhes e tudo mais. Porém, é isso. A gente falou, acho que a gente pode colocar o tema desses 2 primeiros episódios como a nossa identidade, né? Como Sim. reencontrar, resgatar a nossa identidade É. e entender que a nossa identidade tá em um lugar só, que é de Cristo. De Cristo. Não tem como fugir. Sim. Não tem Então, espero que vocês Então tenham é gostado, isso. gente. Espero que a minha parte da minha história complete você, alcance você de alguma forma. Amém. E não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas falem, não importa o tamanho do julgamento, mas você tem que se manter firme na palavra que Deus te deu, na direção que Deus te deu. Então, assim, você não pode se desviar, né? Se eu tivesse desviado, talvez hoje eu não estaria aqui, amiga, contando meu testemunho. Talvez esse reality nem existiria, Sim. né? Nós duas parceiras. Então, não desista do que tem hoje, por mais difícil que seja, porque lá na frente Deus vai recompensar essa história. E é isso, Sim. mais um reality cast. É isso, gente. Muito obrigada, amiga, por compartilhar, por ser tão vulnerável aqui com a gente. E, gente, fiquem atentos, porque muitos bafos sobre a minha vida no próximo episódio. Uou! Vocês nem. Nossa! Vocês nem estão imaginando. Olha, Revelar muitos eu segredos. conheço, se ela entregar tudo, se Deus permitir, vocês vão assim, ó.
Meu Deus. Em Uau. nome de Jesus, muitas vidas serão alcançadas. Mas Amém. obrigada por estarem aqui. Não deixem de ativar tudo que tiver que ser ativado aí, sino, qualquer coisa aí que você Pra precisa você não ativar. perder, não pode. Vocês não podem perder nenhum episódio, porque, gente, isso é só o começo. E a gente Isso é. já tem, nossa, muitas coisas, entrevistas, pessoas, convidados incríveis que a gente vai trazer aqui pra vocês. A gente vai trazer a realidade, sem nenhuma Exato. casca. A gente quer trazer a realidade pra vocês. Essa é a nossa meta com esse podcast, galera. Trazer simplesmente a realidade, porque nós somos filhos de Deus. Sim, nós temos uma realidade, mas ele pode transformar essa realidade pra coisas maravilhosas que a gente nem possa imaginar. É né? isso aí, gente. Um beijo e até o nosso próximo episódio.